Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês foram de feriado, né? Foi muito legal esse recesso, né, gente? Vocês conseguiram estudar, conseguiram descansar, assistir alguma série, ler algum livro, né? Eu fiz tudo isso aí. Estudei, trabalhei muito, assisti a uma série muito legal que me emocionou muito e né? E li um livro, que também muito legal. Um livro muito bom, escritor americano. Bom, o que a gente vai fazer essa semana, nessas duas aulas de hoje? Nessas duas aulas de hoje, nós vamos dar uma revisada no conteúdo, tá? Nos preparando para a 9, tá certo? Então, antes de começar, nós vamos revisar o simbolismo, o pré-modernismo e vamos revisar também, muito rapidamente, carta e pontuação, tá? É para isso que vocês têm que se preparar, tá? Vocês têm que revisitar esses conteúdos. Novamente, se tiverem dúvida, postem, tá? Eu vou repassar os slides aqui, vou organizar as aulas da seguinte maneira. Agora nós vamos trabalhar com o simbolismo, vamos revisar o simbolismo e retomar as características e rever alguns textos que são muito canônicos, gente, muito. Aqueles textos que eu trabalhei com vocês, aquelas análises, são exatamente os textos que costumam cair nas avaliações de grande escala, né, e nas avaliações nas escolas. Por quê? Porque são textos canônicos, como eu sempre uso essa palavra, são textos sacralizados pela crítica. Então, são textos muito importantes que vocês devem conhecer, e por isso eles são cobrados, né? Além disso, eu preparei também um exercício, eu não sei ainda se eu vou conseguir postar hoje, tá? Mas se não, hoje eu posto amanhã, que eu ainda estou, assim, vou tentar organizar, talvez tirar alguns e colocar o gabarito. É, Talvez para estudar são exercícios simples de provas de vestibulares, né? De provas de concursos militares, assim, só retomando aí o simbolismo, só para que vocês tenham algumas outras referências, tá bom? Então, procurem rever o simbolismo, rever o pré-modernismo e os conteúdos de carta e de pontuação, certinho? Bom, então vamos lá. Então vamos rever. Vamos começar revendo as características do simbolismo, tá? Eu vou repassar aqui as características do simbolismo, só que de uma forma mais rápida, né? Diferente aí do que nós fazemos, né? Eu vou retomar as aulas 64 e 65, diferentemente do que eu faço, que eu vou devagar, vou conversando, explicando. Agora a gente vai mais rápido, só retomando, né? Bom, então, para compreender melhor, o simbolismo é uma estética concomitante ao realismo, tá, gente? É concomitante ao realismo, naturalismo e parnasianismo. Então, nós temos, no final do século XIX, um bloco, né? Um bloco materialista, né? Se ele é um bloco materialista, ele é racionalista, ele é humanista, né? E está centrado na razão, centrado numa perspectiva materialista da arte. O simbolismo ele surge como uma retomada ao romantismo e uma oposição a esse bloco racionalista do final do século XIX, que quer
umas estéticas mais, outras menos, mas, em geral, quer justificar, explicar tudo por meio da ciência, né? O simbolismo, com a sua perspectiva onírica, ou seja, a ideia do sonho, sua perspectiva onírica, de sonho, mística, subjetiva, né? Essa perspectiva da sugestão, com essa perspectiva, se opõe à racionalidade lógica, descricionista, objetiva, materialista desse tal bloco do final do século, né? Desse bloco que repete, que coloca a ciência como algo, como mentor de todo o ideário, né? Desse contexto, é o positivismo, né? Tá. E por que essa estética se chama simbolismo? Recordando, porque ela é muito carregada de figuras de linguagem, né? E essas figuras de linguagem, elas são símbolos, são imagens, em geral imagens vagas. Como não é material, como a tendência anterior desse bloco materialista, como não é material, é imaterial, as imagens são mais transcendentes, são mais leves, né? São imagens da transparência, imagens vaporosas, né? E essas imagens, elas estão muito associadas neste movimento com a música, tá? Inclusive, assim, gente, se a gente pode relacionar o parnasianismo à escultura, ou seja, a artes plásticas, digamos assim, o simbolismo ele está associado a artes musicais, à música, né? Então, por isso, inclusive, vai recorrer muito, é uma estética que vai recorrer muito a figuras de linguagem ligadas à sonoridade, como a literação, a sonância, tá certo? Agora, como ele está muito ligado também a essas sensações mais da transcendência, uma figura de linguagem também muito recorrente no simbolismo é a sinestesia. O que é a sinestesia? Fusão de sentidos. Então, por exemplo, quando eu falo de um olhar frio, estou inventando agora, tá? Um olhar frio. O olhar é uma perspectiva visual, né? O olhar esverdeado e frio do meu amor, sei lá, estou inventando. Esverdeado é uma imagem cromática, visual. Frio é já uma imagem tátil. Então, eu estou para expressar os meus sentimentos, as minhas emoções, para exprimir o inexprimível, como eu já disse a vocês, eu estou me utilizando de uma fusão de sentidos. Isso é sinestesia, tá certo? E isso é muito importante. Bom, então, as figuras os recursos sonoros, né? Um deles é a literação, repetição de sons consonantais, como vocês veem aí. O uso de maiúsculas alegorizantes, né? Porque, da mesma forma que acontece no parnasianismo, só que no parnasianismo, o que essa maiúscula alegorizante, ela vai aparecer em palavras que imprimem a materialidade, né, ao poema, é a arte pela arte, essa plasticidade ao poema. Aqui não. Aqui são essas palavras que traduzem essa perspectiva simbólica, transcendente. Então, olhem aí as palavras: pureza, espaço, céu, mistério. Nada que se possa pegar, né, gente? Pode pegar na pureza? Como posso pegar num vaso chinês? Não, né? Bom, um dos maiores representantes aí é o Cruz e Souza,
que tem fixação pela cor branca, né? Olha aí um trechinho do poema Antífonas, né? Ó, formas alvas, formas brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblina. Nesse poema que eu já li aqui com vocês e vou ler de novo hoje, essas imagens vagas, anotem isso, imagens vagas, imagens não objetivas, elas não são lógicas, não são objetivas, né? Elas remetem a uma ideia de musicalidade, né? Porque essa ideia da transcendência, nessa atmosfera nebulosa, olha aí, luares, neves, neblinas, é uma atmosfera nebulosa, né? É uma estética, como eu já disse há pouquinho, é uma estética que dialoga com o romantismo, né? Exatamente, né, num espírito assim noturno, nebuloso, até recorrendo às vezes ao tema da morte, né? Aí depende, né? Bom, vamos lá, continuando. Alfonso de Guimarães é outro desses poetas, né? Também do simbolismo, que explora o verso em redondilha maior, né? Também que está muito ligado à musicalidade, à religiosidade, misticismo, né? Bom, vamos reler a antífona. Olhem aí a antífona. Ó, formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. O que a gente percebe aí? Essa perspectiva, né, de atmosfera nebulosa, né? De atmosfera vaga. É vago, a imagem não é objetiva, ela é vaga, tá? Formas do amor, constelarmente puras, de virgens, de santas vaporosas, olha o vapor aí, é nebuloso. Brilhos errantes, mádicas frescuras e dolências de lírios e rosas, indefiníveis músicas supremas. Olha a alusão aí, a música não só na temática, né, no que ele está dizendo, mas na própria expressão, na própria forma, porque vai se utilizar de recursos sonoros, tá? Olha aí uma sinestesia, gente, harmonias da cor e do perfume. Cor nos remete a uma perspectiva cromática, visual, né? O sentido é a visão. Perfume, o sentido é o olfato, certo? Então, como é que é o nome dessa figura de linguagem? Sinestesia. Olhem a próxima estrofe aí. Visões, salmos, cânticos serenos. Novamente essa alusão à musicalidade, né? Surdina de órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes, né? Então, temática ligada ao espiritual, ao místico, ao religioso, num tratamento metafísico. Os temas não são tratados de forma física, materialista, como o bloco realismo, naturalismo e parnasianismo, que é um bloco racionalista, materialista. Aqui não, aqui é um bloco da transcendência. A ideia aqui é de transcendência, tá certo, gente? Tá? A música, porque a música é a arte que nos toca sem nos tocar, né? Certo? E que vai exprimir o inexprimível de forma não lógica. São outros sentidos que a gente aciona por meio da música, né? Então, observem aí nos poemas, né? Não só em Antífona, mas você vai perceber isso em Cárcere das Almas,
Vida Obscura, do Cruz e Souza, Ismália também, né, que é um poema que eu coloco nos exercícios, tá? Bom, substantivos abstratos, formas fluidas, fugidias, vaporosas, né? Aliterações, sinestesias, como nós falamos, né? Olha aí, o que é a sinestesia, né? Olha aí. Sugerir o objeto ao invés de descrevê-lo. Quem descreve é o parnasianismo, porque o parnasianismo é materialista, não é isso? Né? Ele é uma estética mais plástica, digamos aqui. Aqui não, aqui é o indefinível. Olha aí, indefiníveis, músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. É vago, é não materialista, é não racionalista, é não objetivo, né? É não vida, mas não vida nesse sentido assim da matéria, tá? Por isso a ideia de transcendência, tá, gente? E muitas vezes de morte, tá? Certo? Eu vou passar esse poema, né? Porque quero reforçar com vocês as características, olhem aí. Linguagem vaga, fluida, imprecisa, painel subjetivo da realidade, ideia de fluidez, a questão da musicalidade, né? Então, aliterações, em alguns poemas aparecem também as assonâncias, que são as repetições de sons vocálicos, né? Sempre a referência à sinestesia, vocês estão percebendo? Essa fusão de sentidos, né? Negam, então, outra característica, os poetas simbolistas, eles negam a visão positiva, o positivismo, né, gente? Ou seja, que tudo pode ser explicado por meio da ciência, negam a visão positiva e equilibrada do pensamento científico. Por quê? Porque o simbolismo é uma manifestação dos estados de dilaceração da alma. É a dor do existir, tá? É uma visão de mundo pessimista, né? As almas fatigadas do sonho isolam-se nos sons dos violões tristonhos, no caso desse poema, né? Que eu pulei, né? E sempre essa perspectiva da alma, né? Aqui é a perspectiva da alma, tá? Essa perspectiva do sonho, da fantasia, muitas imagens são oníricas. Em Ismália mesmo, procurem esse poema, eu coloquei nos exercícios, façam os exercícios, tá? E leiam esse poema Ismália, tá? Leiam o poema. Essa atmosfera de dúvida, né? De contradição, de inquietação, né? Que é uma perspectiva bem das estéticas dionisíacas, né? A dúvida, a inquietação, o sonho, né? E aí a ideia, né, de que tanto o romantismo quanto o simbolismo combatem o racionalismo, né, valorizando a subjetividade, o ilógico, o mundo interior, a alma, o místico, o mistério, a transcendência, né? E que às vezes, na obra de alguns poetas, alguns, tá, gente? Não todos, se caracteriza aí como uma poesia religiosa, né? Tá? Então, como características aí do simbolismo, tá?
em contraponto ao parnasianismo, mas vamos retomar as características do simbolismo, né? Sabendo que elas se opõem ao parnasianismo. Então, o simbolismo é subjetivo, vago, fluido, sugere, por isso a ideia, por isso o nome da estética é simbolismo, porque são símbolos, são sugestões. Abundância de metáforas, comparações, aliterações, assonâncias, sinestesias, né? Cultivo do soneto, como no parnasianismo, né? Existe também uma preocupação formal, como no parnasianismo, mas os temas são completamente diferentes. A perspectiva, então, é antimaterialista, antirracionalista, mística, religiosa, né? Com interesse mais em zonas profundas da mente humana, né? E por isso vai falar em alguns poemas sobre a loucura, tá? Sobre o existir, né? Sobre a dor de existir numa visão pessimista, né? Então, essa perspectiva do mistério, do noturno, dos estados, não de vigília, mas dos estados contemplativos. O estado de vigília é uma perspectiva racional, dia. Aqui é noite, é contemplativo, é mistério, é morte, tá? Então, de uma forma geral, uma retomada aí de elementos românticos e, por que não dizer, também, também barrocos até, né? Nessa perspectiva, né? Não objetiva da realidade, tá bom? Vamos analisar alguns poemas. Então, vamos aqui. Vamos para... Esse é o Cruz e Souza, né? Vamos reler o Cárcere das Almas? Esse poema é belíssimo, eu já li com vocês, vou ler de novo. Ele é um desses poemas que eu digo a vocês que é extremamente canônico e por isso está aí em todas as avaliações, né? De larga escala, vestibulares, concursos, e a escola, obviamente, também vai testá-los em relação a esses poemas que são bastante representativos de cada uma das escolas, né? Digamos assim. E Cárcere das Almas é um poema bastante representativo do simbolismo. E Cruz e Souza é um nome muito importante para o simbolismo. Estudem Cruz e Souza, releiam Antífona, releiam Cárcere das Almas, tá? Vamos reler juntos? Isso é um soneto, tá, gente? São 2 quartetos, embora haja essa distância aí, mas são 2 quartetos e 2 tercetos. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-nos as portas do mistério. Observe, gente, a maiúscula alegorizante. Fiquem de olho nas maiúsculas alegorizantes. Espaço da pureza. Olha que vago. Olha que impreciso, né? Olha que o poeta está tratando da transcendência, do libertar-se. Mas não é simplesmente um libertar do ponto de vista material, né, gente? É um libertar-se, um transcender, tá?
que está marcada pelo verso, essa transcendência simbolista está bastante marcada aqui por esse verso 13. Olha só. Que chaveiro do céu possui as chaves. Olha a transcendência, né? Por quê? Que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-nos as portas do mistério, né? Quer dizer, o que vai abrir, o que vai me permitir transcender, ir além, sair do físico, ir para o plano metafísico, né? O chaveiro do céu, né? Que é uma imagem também vaga, né? Ela remete aí ao plano superior, né? Chaveiro do céu, mas ela não é uma imagem precisa, né? Bom, vamos lá? O que são grilhões? São correntes, né? Etéreo também, outra imagem vaga, né? Sublime, puro. Calabouço, uma prisão, né? Funéreo, né? Uma prisão numa perspectiva de morte, né? E aí vamos à análise desse poema que eu já havia lido para vocês. Vamos lá? O crítico Gilberto Mendonça Telles afirma que quanto mais metafórica e simbólica é a linguagem do texto literário, mais ele se aproxima do romantismo e do simbolismo. O nome simbolismo vem daí, é o símbolo, é o simbólico, é a sugestão, né? Neste poema, o cárcere simboliza o corpo, né? Que é uma prisão. Toda alma num cárcere anda presa. Toda alma anda presa no corpo. Que corpo? Matéria, né? Perspectiva física, né? E o que ele sugere? Ele sugere a transcendência. No poema ele está sugerindo a transcendência. O poema trata da transcendência simbolista, né? Do ir além, né? Sobretudo naquele verso que eu mostrei para vocês, né? No verso 13. O eu lírico exprime seu desejo de transcender o corpo físico e de superar os limites impostos pelo ser humano, como se pode observar nos versos: que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-nos as portas do mistério. Note ainda que o desejo de superar a prisão física, corporal, material, né, é reforçado em quando a alma, entre grilhões, as liberdades sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço de pureza. Olha que imagem vaga. Espaço da pureza, etéreo espaço da pureza. A religiosidade ela é um dos temas, né, do simbolismo, que podia ser expresso por meio de um vocabulário litúrgico que aparece em antífona, né, que vocês viram em antífona, faz referência a turíbulo, a incensos, né, a salmos, a versículos, né, ou com destaque para os limites da alma, como aqui em Cárcere das Almas, né? O poema representa a concepção mística da vida, né? Que é uma característica muito marcante do simbolismo, né? Ele sugere que nenhuma alma é feliz. Por que a alma não é feliz? Segundo ele, né? Porque está encarcerada num corpo, né? Ou seja, está encarcerada na matéria, né? O nome do poema é Cárcere das Almas. Presta atenção no título. Por que cárcere das almas? O que é o cárcere das almas? É a matéria. E aí, do que o poeta fala? Da transcendência, né?
Tal sugestão, porque tudo aqui é sugestão, não é lógico, não é objetivo, não é racional, não é materialista, né, gente? Então, é uma sugestão. É apresentada por meio de metáforas. Toda alma num cárcere anda presa. Ó almas presas, mudas, fechadas, nas prisões colossais e abandonadas. É bom lembrar que uma das principais características do simbolismo é a subjetividade, né? O eu lírico exige do leitor a percepção de que o cárcere é utilizado como representação desse sentimento de angústia que permeia todo o texto, tá? Eu vou também pular esse poema do Augusto Guimarães. Nós já lemos, né? Tá. Quando observamos o esquema rímico e métrico em Cárcere das Almas, percebemos versos decassílabos distribuídos em quadras organizadas em rimas opostas. Observem, marcamos aí para vocês na aula. Deixe-me ver o tempo, que eu ainda quero chegar à antífona. Estão percebendo? A rima, a literação, a assonância são recursos, né, sonoros e são muito importantes em textos simbolistas, né? Até porque a música tem essa perspectiva da transcendência, tá? Olha lá. Podemos observar algumas figuras de linguagem que contribuem para o ritmo do texto. Uma das características herdadas de movimentos anteriores foi o gosto pelas aliterações, pelas assonâncias, né? E que essas figuras de linguagem, assim como as rimas, reforçam o som, a musicalidade, né? Tá? O som. Nos trechos transcritos acima, temos a assonância do an, ó, manto, cantam, decanto, prantos, né? E aliterações, olha aí, presa, treva, estrelas, né? Outro ponto importante para a compreensão dos textos simbolistas é a influência do romantismo e, sobretudo, do parnasianismo sobre as produções. O simbolismo pode ser compreendido como reação às correntes do século XIX, como falamos no início dessa aula, né? Reação ao realismo, naturalismo, parnasianismo, né? Assim como o romantismo exprime o gosto pelas soluções racionalistas e recusa-se a limitar a poesia a uma descrição dos objetos ou a técnica de produzi-los, né? O romantismo também faz isso. Então, o simbolismo almeja valores transcendentais. O bem, o belo, o verdadeiro, o sagrado, caminham em direção oposta à ciência. Ciência está para naturalismo, realismo, parnasianismo, tá? Certo? Do parnasianismo, o movimento simbolista herda a paixão pelo estético, né? Por isso usa sonetos, também por isso usa rima, métrica, perfeitinha, né? Então, por isso, mantiveram estruturas poéticas e os recursos linguísticos recorrentes no seu antecessor, tá? Ok? Bom, agora eu quero trabalhar com vocês antífona, tá? Antes ainda do final da aula. Vamos dar uma relida em antífona? Bom, eu já li várias vezes esse poema com vocês, né? Então, eu vou direto às questões. Vamos lá.
Ele é um poema bem grande, né, gente? Então, vamos entender aí o poema, né? Vamos lá. Repare que o poema Antífona tem por tema o próprio processo de criação poética e utiliza-se de uma linguagem pouco convencional, com fortes traços simbolistas. Para reconhecê-los, transcreva o verso da primeira estrofe, que apresenta elementos litúrgicos. Lembram-se que a gente falou que o simbolismo está para a transcendência, para o plano místico e muitas vezes religioso? Aqui em Antífona, isso aparece claramente e numa alusão a uma perspectiva religiosa cristã. Como é que eu sei? Porque ele cita elementos litúrgicos, por exemplo, incensos dos turíbulos das aras, né? Os incensários dos altares, né? Os adjetivos e os substantivos dessa estrofe, que caracterizam as formas invocadas pelo sujeito lírico, mostrando que se trata de realidades impalpáveis, transcendentais. Lembrem-se, parnasianismo é estética plástica. Aqui não, aqui é fluido, é vago, é nebuloso. Então, que imagens vão aparecer aqui e em outros poemas simbolistas? Alvas, brancas, claras, vagas, fluidas, cristalinas, luares, neve, neblinas, né? Além de impalpáveis, transcendentais, as formas da poesia simbolista são sensoriais, isto é, apresentam elementos que pertencem ao universo dos sentidos. Não se esqueçam dessa figura de linguagem, hein? Não se esqueçam. Muitas vezes por meio da sinestesia. O que é a sinestesia? Fusão de sentidos. Fusão de sentidos. Olha o exemplo aí. Incensos. Não. Não é esse. Exemplo de sinestesia. Os versos são indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, já tinha citado para vocês, né? Cor, experiência visual, sensação visual, perfume, olfativa. Que sentidos são evocados? Audição, visão e olfato, né? Certo? Porque músicas supremas, audição, harmonias da cor, visão, olfato, perfume, né? Bom, assonâncias, olhar aqui, assonâncias, aliterações, olha aí, os exemplos. E aqui eu acho que a gente... Um exemplo de assonância. A repetição das vogais I e E, né? Porque a assonância é a repetição de vogais, e a repetição de consoante, tá? Seu vocabulário. A preferência pela indefinição e pela claridade são algumas das características da poesia simbolista. Transcreva. São essas imagens, né? Alva, branca, clara, luares, neve, brilho. Essa atmosfera nebulosa, vaga, não objetiva, musical, né? Tá? Vaporosas. Que palavras sugerem a atmosfera religiosa? Antífona, incenso, turíbulos, aras, virgens, santas, réquiem, salmos, cânticos, são vários órgãos, né? Essa perspectiva mística, religiosa, certo? Está muito presente no simbolismo aqui em Antífona, nesse vocabulário. Eu vou postar esses slides para vocês, tá? Na revisão, nesse bloco de revisão.
A musicalidade também é uma preocupação simbolista. Segundo o eu lírico, como deve ser a musicalidade do poema? Indefinível e suprema. Olhe que imagem vaga, né, gente? Totalmente vaga, certo? Tá? Totalmente vaga. O poema evoca vários elementos que deverão estar presentes na criação dos seus versos. Esses elementos vagos, dispersos, místicos, luminosos, musicais, devem contribuir para uma poesia objetiva ou misteriosa? Misteriosa, né, gente? Misteriosa como a última estrofe. Façam os exercícios do livro também, tá? Olha aí os exercícios da página 358, 359. A gente volta a conversar sobre isso e façam também os exercícios que eu vou postar, tá certo? Beijo para vocês e até já já.